Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. O tema da nossa mensagem de hoje, para as crianças que estão anotando e para que o irmão guarde também, para que a irmã guarde. Evangelho é vida. Lembra dos temas do nosso culto? O tema que diz respeito a Deus, a Cristo, ao Espírito, é Cristo, Senhor de vivos e mortos. O tema que diz respeito a nós, seres humanos, vida eterna e abundante, é isso que nós temos. O tema da mensagem, 1 Coríntios 14, a partir do versículo, da segunda parte do verso 33, e até o versículo 11 do capítulo 15, é Evangelho é vida. Eu vou ler a primeira parte, que é o final do capítulo 14, então, a partir da segunda parte do verso 33. 1 Coríntios 14, 33, segunda parte. Diz assim: como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se falem em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essa é a palavra de Deus. Se você está chegando aqui agora, se você está ouvindo essa primeira mensagem, essa é a sua primeira mensagem na nossa série de mensagens em 1 Coríntios, eu preciso lembrar você que no capítulo 14, Paulo está falando sobre confusão no culto. Esse é o tema do capítulo 14. Ele não fala sobre dom de línguas. Se você ler o capítulo 14, você não vai aprender absolutamente nada sobre o que é o dom de línguas, porque Paulo simplesmente não diz em nenhum momento. Não tem como. Eu convido você a abrir a Bíblia, aliás, eu queria convidar os membros dessa igreja a conversarem comigo sobre isso. Não fique com dúvidas, não fique com segundos pensamentos. Não diga que é uma questão sem importância. Isso tem dividido pessoas. Eu penso que o ensino da Escritura é claro. E o problema não é que você tem que concordar comigo. O problema é que você não pode dizer, eu creio porque eu vi acontecer algo em algum lugar. Eu acho que é diferente do que você pregou, porque tem um irmãozinho, uma irmãzinha, que é muito espiritual, e eu vi falando em línguas em algum lugar. Não, você tem que vir com a Bíblia aberta. Você tem que abrir as Escrituras e dizer, pastor, está aqui. Eu estou entendendo desse jeito. E você tem que procurar ser coerente. E não fique naquela, ele é pastor, a não ser que você me ache desonesto. Ele é pastor, ele vai me enrolar. Você não devia nem estar aqui nesse banco me ouvindo, nesse momento. Por isso eu desafio a você a se aprofundar na palavra de Deus. Então, para aqueles que estão hoje, talvez, ouvindo a primeira mensagem para eles, sobre essa carta, aqui nessa igreja, eu quero dizer, então deixa eu dizer, Paulo está falando sobre confusão. Esse é o tema dele. Vocês estão fazendo um culto confuso. Vocês estão deixando as pessoas sem serem edificadas. Vocês não estão trabalhando a palavra de Deus como devem. E isso ele faz no contexto de discutir o que quer que fosse o dom de línguas na igreja de Corinto. Mas ele enaltece a profecia. Que profecia? Pregação da palavra. É isso que o profeta do Novo Testamento fazia. Vamos lembrar, o profeta não se levantava na igreja para dizer, eis que te digo. Ele se levantava na igreja para dizer, assim diz o Senhor. Ele não se levantava para dizer, a irmã fulana tem que casar com o irmão fulano. Tem um problema na vida da irmã ciclana. Não, ele levantava para dizer o seguinte, a aplicação do ensino que nós ouvimos dos apóstolos, que não estão presentes, porque os apóstolos eram pouquinho, havia muitas igrejas já espalhadas nos primeiros anos, graças ao Senhor, graças ao Espírito, graças ao poder de Cristo, havia muitas igrejas já espalhadas em torno do mar Mediterrâneo ali, saindo desde Jerusalém, desde que Estevão foi morto. Naquele dia, os crentes que foram convertidos ali, que tinham que voltar para as suas cidades, eles tinham vindo para a Páscoa, ficaram até o Pentecostes, o Espírito desceu, Pedro pregou a palavra, houve conversão de 3.000, depois mais gente, 5.000, e depois, quando Estevão foi morto, houve uma grande perseguição sobre aqueles que não eram da região. Então, todos aqueles que vieram de longe, todos os judeus da diáspora, todos os judeus que moravam fora ali daquela região, gente tão longe como Chipre, como Síria, Antioquia, por exemplo, como Roma na Itália, eles voltaram para a terra deles. E foram pregando, e foram pregando, e foram pregando. Não havia apóstolo para tudo isso, Deus deu um dom à igreja, o profeta. O que o profeta fazia? O profeta interpretava
não uma situação, não a cabeça de alguém, mas o ensino apostólico para aplicar a vida da igreja. Pois o Novo Testamento não estava completo, o que eles tinham era o ensino que eles tinham ouvido, então Deus supriu a igreja com isso. Paulo enaltece, Paulo diz, olha, persiga esse dom. Se você quer um dom, esquece línguas. É basicamente o que ele fala aqui. Dedique-se à profecia, porque a profecia é a pregação do Evangelho, porque se alguém entrar e precisar ouvir do Evangelho, haverá uma igreja pregando o Evangelho. Paulo deixou isso bem claro ao longo de todo esse capítulo. Então, o tema aqui foi confusão. E é assim que você entende o texto que nós acabamos de ler. Primeiro, como em todas as igrejas dos santos. Essa é uma parte difícil. Você vai ver, se você pegar edições diferentes da Bíblia, que às vezes ela está mais para o parágrafo anterior, às vezes mais, como está na nossa versão, para o parágrafo seguinte. Como em todas as igrejas dos santos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que seja o que ele escreveu, e é assim que eu gosto de observar vários textos em que fica essa diferença, eu prefiro pensar sempre que Paulo está fazendo uma referência, nesse caso aqui, especificamente, mais ao que vem depois, mas sem esquecer o que ele tratou anteriormente. Eu penso que a divisão que está aí na nossa Bíblia, desse parágrafo, é muito correta. Deixa eu explicar para quem não está muito acostumado. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, e a Bíblia não foi escrita em parágrafos também. Isso é coisa nossa. Para você fazer essa tradução, para você fazer uma versão num determinado idioma, você, o tradutor, terá que trabalhar para identificar onde a ideia termina e onde começa uma outra ideia, mesmo quando o assunto maior já foi estabelecido. E, às vezes, em algumas situações, é difícil estabelecer isso. Por isso você vai ver essa diferença. Mas você vai ver que isso não atrapalha em nada a nossa compreensão. Eu penso que Paulo tem em mente o seguinte, o que eu falei depois, o que eu vou falar agora, é o que todas as igrejas dos santos fazem, é o que eu ensino como apóstolo em todas as igrejas dos santos. E vocês precisam atentar para isso. Você já reparou, se você lembrar da leitura que eu fiz, que é isso que Paulo está falando com eles. Lembrem-se que o que eu estou falando é a palavra de Deus. Vocês precisam se enquadrar como as outras igrejas estão fazendo. Nós somos uma unidade, nós somos a igreja católica, palavra que significa a igreja que está sobre toda a terra, todo o planeta, todos aqueles que existem. É isso que significa o termo católico. Nós é que somos a igreja católica, a igreja do Senhor Jesus sobre toda a terra. E Paulo está dizendo, vocês têm que fazer como todas as igrejas. E como em todas as igrejas, as mulheres precisam ficar caladas. O que Paulo quer dizer com isso? Deixa eu adiantar para você. Paulo não está falando nada aqui sobre ministério feminino. Paulo está falando nada aqui sobre ensino. Lembra qual é o tema do capítulo? Confusão. Esse é um problema específico acontecendo aqui dentro da igreja. Um problema específico dentro da igreja dos Coríntios. E o princípio dele é você não pode ajudar a criar confusão na igreja, seja você homem ou mulher. Então havia alguma coisa específica acontecendo ali, em que as mulheres estavam criando confusão. Muito provavelmente a igreja se reunia, como algumas igrejas o fazem, ao estilo da sinagoga, com homens de um lado e mulheres do outro. E talvez algumas mulheres, à guisa de aprender alguma coisa, elas estivessem perguntando a seus maridos no culto. Agora você imagina isso? Um grupo aqui, outro aqui? Ou mesmo que estivesse junto. E Paulo está dizendo, não façam isso. Esse não é o momento de fazer isso, como às vezes nós fazemos. Você pode anotar alguma coisa. Não é o momento de o pastor falar alguma coisa aqui e você consultar no Google. Eu não sei o que é isso, e aí abre lá para consultar. Não, esse é o momento de você perceber que nós somos um único grupo. Por isso Paulo deu a ênfase, como em todas as igrejas, dos santificados, dos separados do meu povo, o povo de Deus. Como em todas as igrejas dos santos, o ensino é esse. Nós somos um povo. Isso aqui é expressão de parte do povo de Deus. Você não está aqui sozinho, meu irmão. Se você é membro da igreja local, se você aspira estar como membro da igreja local, ou mesmo se você é um crente de outra igreja que veio para cá e agora está cultuando conosco, você não pode se imaginar isolado. Eu estou isolado. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um ato isolado. Não é aquele negócio que você se fecha e se consagra e fecha os olhos e como se... Você pode fechar os olhos à vontade, você pode até, por mim, você pode até flutuar aí, desde que você lembre que é um ato congregacional. Porque o culto é um ato congregacional.
Nunca pense que você está sozinho aí. E é por isso que Paulo está falando aqui, seja qual for o problema que as irmãs estavam aprontando lá, e não pense que são só as irmãs que aprontam problemas. Qualquer um que já esteve numa igreja sabe que homens podem aprontar problemas, tanto quanto... Basta ser pecador. Aqui estava acontecendo uma situação específica. Paulo já havia falado sobre as mulheres, orientado sobre as mulheres quando elas oravam e profetizavam. Então é óbvio que o que ele está proibindo aqui não é a participação da mulher no culto como o culto em si. É algum distúrbio, alguma confusão que estava acontecendo aqui e algumas irmãs estavam sendo as protagonistas disso, infelizmente, naquele momento. Mas podiam ser homens, podiam ser mulheres, podiam ser jovens, podiam ser idosos, podia ser qualquer pessoa que não compreendeu que quando você inicia o ato congregacional, o culto ao Senhor, você não está sozinho. Você está numa congregação. Por isso ele diz, se você quer aprender alguma coisa, parece que essa é a confusão, então você não fica perguntando aqui e ali, pergunta ao seu marido em casa. E aqui agora a minha pergunta é para os maridos, se sua mulher perguntar a você, você está pronto para responder? Ela chega, ó, querido, você está pronto, meu irmão? Ou sua mulher vai dizer, já tentei um monte de vezes, pastor. Ele fala, pergunta o pastor. Pergunta ao professor de escola dominical. Pergunta a líder das senhoras. Não, irmão, você tem que estar pronto. Você está pensando que ele está falando somente com as mulheres? Implicitamente ele está dizendo, maridos estejam prontos. É seu dever. A fim de que não haja confusão no culto. E aí Paulo continua no verso 36. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Paulo está dizendo o seguinte, vocês são donos da Escritura? Vocês são donos do Evangelho? E isso nós temos visto aí hoje, irmãos, acontecerem. Quando alguém diz que temos que atualizar a Bíblia, quando alguém diz a Bíblia não é mais suficiente, quando alguém diz, olha, o que a Bíblia fala sobre sexualidade humana não é mais aquilo, quando alguém diz, não, família não é mais isso que a Bíblia fala aí, essa família tradicional, e aqui na igreja você sabe que eu já orientei os irmãos a não utilizarem essa nomenclatura, mas dizerem família criacional, família criada por Deus, um homem, uma mulher, seus filhos. E de certa forma o núcleo maior, nós abandonamos esse conceito do núcleo maior, que pode ser muito abençoador. Eu sei que família pode ser muito problemático, irmão. Afinal, somos todos pecadores. Toda vez que eu faço casamento, eu lembro de que aquele rapaz, aquela moça, é um pecador, com uma pecadora, que a gente está pegando, botando dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. E o que é que você acha que vai sair dali? Além dos pecadorzinhos, é claro, que virão. E aí tem vovô, a vovó, o titio e tal, que podem ser uma desgraça às vezes. Mas podem ser uma bênção muito grande também. O Senhor Jesus restaura famílias. Uma família de crente pode ser uma bênção para os familiares chatos. E não tem familiar chato, irmão? Tem, não tem? Às vezes você é um familiar chato. Às vezes nós somos. E vem alguém e diz, não, não é assim, tem qualquer outro tipo de família, qualquer forma de amor. Não! A Escritura é muito clara com relação a essas coisas. Por isso essa pergunta, foram vocês que criaram a Bíblia? Ela veio só para vocês aí, para vocês fazerem o que vocês bem entendem? Por isso Paulo disse, é o que eu ensino como a palavra do Senhor para todas as igrejas dos santos. É por isso, irmão, que nós buscamos o entendimento de outros irmãos mais experientes do que nós, mais maduros do que nós na fé. É por isso que igrejas saudáveis se relacionam entre si para que elas possam crescer. Porque somos católicos. Não tenha vergonha de falar isso, não. A palavra de Deus veio com a autoridade dos apóstolos e dos profetas. Ela não precisa de ser reinterpretada, reescrita, redirecionada. Ela é suficiente para qualquer época. Deus não é estúpido. Deus é sábio. A sabedoria de Deus é um dos seus atributos.
Nós não podemos desconfiar do nosso Senhor. Por isso, Paulo vai mais fundo ainda. Se alguém se considera profeta ou espiritual, e você vai lembrar que o pessoal em Corinto tinha aquela turma que se achava muito espiritual. Né? Por isso eles buscavam o quê? Eles buscavam qualquer coisa, principalmente o que era extraordinário, o que era milagrento. Conhece a palavra? Milagrento? Isso é para fazer menção da coisa ridícula que é aquelas pessoas que se julgam muito espirituais e estão atrás de coisas visíveis, de coisas audíveis. Não conseguem parar e pensar na palavra de Deus. Elas querem coisas milagrosas. Enfrentar a situação daquele pessoal muito espiritual e que quer resolver o problema da imoralidade na igreja com proibição sumária. Lembra? Quanto ao que vocês me escreveram, o que eles tinham escrito? É bom que o homem não toque em mulher. Estamos com um problema na área sexual aqui na igreja. Tem um problema de moralidade. O que faz? Ninguém, nem os casados, encosta mais o dedo na esposa, nem a esposa no marido. Resolvemos! Paulo diz, é o contrário. O contrário, uma das razões que Deus deu o casamento e o prazer sexual dentro do casamento é justamente para evitar a imoralidade. Ele falou, vocês estão indo na contramão do que Deus ordenou. E agora aqui tem o pessoal, tá bom, vamos resolver isso aí. Proibido falar línguas aqui. Fosse o que fosse, estivesse acontecendo lá. Mesmo que fosse a simples repetição de textos bíblicos em hebraico, que é uma tese muito provável. Paulo está dizendo, não deixa. Sabe por quê, irmão? Eu tenho pregado em algumas igrejas, e não pense que as igrejas que eu prego são todas igrejas que são maduras em algumas coisas. Eu vejo, às vezes, um pastor lutando para trazer a sua igreja à maturidade, ele está pregando a palavra, às vezes há algum tempo, às vezes há pouco tempo. Aí eu chego lá e canta-se uma música que eu não consigo cantar, pelo menos não consigo cantar parte dela. Eu não vou para aquele pastor e digo, pastor, essa música aí não está legal não, pastor. Olha a letra, olha o que ela fala, o que a Bíblia diz aqui e tal. Eu não sei a luta que ele está enfrentando, eu sei os erros que eu já cometi aqui como pastor, eu sei que aquele homem, às vezes aquele grupo de homens está tentando ser fiel a Deus ali, e eu aprendi nas Escrituras, e eu aprendi na experiência, e você, eu tenho certeza que aqui muitos já aprenderam também, que igrejas vão amadurecendo com o tempo, você não precisa sair ceifando as coisas não, dizendo, olha, isso aí está errado, olha, a menos que seja uma heresia lata, né? Aquela que põe o evangelho, acaba com o evangelho, é uma música que a letra não é precisa, a letra foge um pouco. A gente vai, quantas músicas nós cantamos aqui, não é? Que a gente olha e hoje fica assim, gente, não fala para ninguém que a gente cantou isso não. Né? Assim, nós temos nosso pecado, rompendo em fé. Se por cima de mim se fechar o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ai, a gente já cantou isso aqui, irmão. Espero que não esteja gravado em nenhum lugar. Porque às vezes Deus deixa você morrer afogado. Mas Ele está junto com você quando você morre afogado. E não é só isso que essa música tem de errado, não. Então a gente vai acertando aqui, a gente vai acertando ali. Paulo é caridoso. Existe uma coisa chamada caridade cristã. É justamente aquela generosidade que você expressa com pessoas que você viu que às vezes estão no mesmo lugar onde você já esteve. E se você já esteve lá, irmão, primeiro, fale. Não caia naquela tolice de, não, eu já errei assim, portanto não vou falar nada. Que tolice! Quer dizer, eu vou deixar continuar errando, porque como eu errei, né, você será igual aquela pessoa que está num barco, fez um buraco, está entrando água, aí o pessoal me ajuda a tirar água, você, não, eu estou no mesmo barco que vocês, não posso fazer nada. Ah, é quando você está na situação, no problema, que você tem que meter mãos à obra. Porém, fale com caridade. Fale com paciência. Talvez a luta daquela pessoa para progredir seja menor. Colocando de outra forma, talvez aquela pessoa dê menos trabalho a Deus do que você deu. Eu posso ver pessoas, companheiros de ministério, que deram muito menos trabalho a Deus do que eu dei para formar uma teologia, uma doutrina que esteja alinhada com as Escrituras. Então sejamos como Paulo. Não proíbe, irmão. As pessoas vão amadurecer. Observa o que eu falei. Eu não disse o que era, mas eu disse como fazer. Lembra de Paulo falando? Olha,
Tem línguas aí? Só se tiver interpretação. Mas Paulo é o mistério. Tem interpretação? Não, então fica caladinho. Inclusive com profecia, ele faz isso. Terceiro está lá profetizando. Eis só no culto que vem, tá? Volta no culto que vem, talvez você fale alguma coisa, porque aqui só 3. Paulo determinou, você viu o que ele fez? Ele chega no culto e determina. Não, quem é Paulo para fazer isso? Quem é Paulo para deter o Espírito Santo? E se o Espírito quiser falar 4, 5... Foi o Espírito que escreveu isso. Paulo foi só um instrumento. Foi o próprio Espírito que disse assim, olha, 3 está bom. Depois disso já não sou mais eu. Já é você. Isso é tão importante que Paulo vai terminar o texto dizendo, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência e ordem. Não é interessante, e talvez a única vez que a Bíblia fala explicitamente sobre haver uma ordem de fazer as coisas e uma atitude nobre, decência, é com relação ao culto público. É com relação ao culto. Deixa eu ler para você, porque eu não quero deixar sem fazer essa introdução aqui, porque ela é importante. Então, acompanha a leitura aí no próximo capítulo, que é o capítulo 15. Vamos ler só os 11 primeiros versos, e você vai logo identificar o que está nele. Irmãos, venho lembrar-lhes o quê? Evangelho. Literalmente, Paulo está dizendo o evangelho que evangelizei a vocês. Então, vem primeiro, em grego, a expressão, o substantivo evangelho, depois o verbo flexionado, na primeira pessoa, no passado, o evangelho que eu evangelizei a vocês, ou o evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Não é uma bênção esse versículo? Essa igreja, apesar de tudo, está firme no evangelho, porque não é a gente que fica firmado no evangelho, é o evangelho que firma a gente. Então, mesmo com dificuldade, mesmo com imaturidade, meu irmão, você tem uma base sólida, porque a base não é sua, a base é dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Difícil, é difícil. A gente é batista, né? E o nosso caso é pior ainda, que a gente é batista bíblico. Aí é pior. Verso 2, por meio dele, desse evangelho, vocês são salvos. É por meio dele. E aí aquela característica que a gente chama em doutrina de perseverança dos santos, né? Se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Paulo está dizendo o seguinte, eu anunciei o evangelho para vocês assim. Se vocês estão crendo daquele jeito que eu anunciei, então está tudo certo, porque aquela é a palavra de Deus, aquele é o evangelho que eu recebi do Senhor. Se vocês se desviaram daquilo, então vocês creram em vão, porque vocês estão crendo em outra coisa qualquer, que não é o evangelho. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, você prega o evangelho? Ou você está pregando você mesmo? Quando você fala do evangelho para alguém, ou quando você discipula um irmão, uma irmã na igreja, o que você está querendo ver naquela pessoa? A reprodução de Cristo ou um reflexo de você? Tome cuidado com isso, porque se você passar qualquer outra coisa, a pessoa terá crido em vão. Não importa como ela creia, não importa o quão profundamente ela creia, ela está crendo numa mentira. Percebe por que no Novo Testamento os apóstolos não têm a menor tolerância com falsos mestres? Agora você imagina as igrejas que estão ao nosso redor aí, anunciando saúde, anunciando dinheiro, anunciando poder, anunciando vida mansa ao invés do evangelho. Você olha para essas pessoas, você pensa, é crente? Não, você pode dizer como Paulo está crendo em vão. Tal como a preguei, né, essa mensagem, a palavra, né, a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então é o evangelho que Paulo vai falar, é ressurreição. O tema desse capítulo está óbvio, é ressurreição. Basicamente, ressurreição do corpo, a ressurreição física, doutrina distintiva da fé cristã e na qual, na próxima mensagem, com a graça de Deus, a gente vai cair dentro. Mas ele começa como? Com o evangelho. Não, ele não ficou satisfeito agora não. O que é que ele vai fazer? Ele vai explicar o evangelho para as pessoas. Antes de tudo, entreguei a vocês não o que eu inventei, não o que eu criei, não o que outro homem simplesmente criou, mas o que eu também recebi. Paulo gosta de estar nessa cadeia maravilhosa. Eu recebi o evangelho, eu preservo o evangelho, eu passo o evangelho adiante. Que coisa maravilhosa quando isso acontece, não é?
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí uma série de evidências disso. E apareceu, verso 5, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, meio-irmão de Jesus, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Note que Paulo se colocou em último lugar. A autoridade de Paulo não cai em nada. Ele não tem medo de dizer o que ele vai dizer agora e ainda assim dizer a autoridade do que eu falo precisa ser levada em conta, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Porque eu mesmo nem sou digno de estar pregando essa palavra, é o que ele vai dizer agora. Depois foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo não está jogando palavra fora, Paulo não está rasgando seda para ele mesmo, Paulo não está querendo fazer uma imagem bonitinha, não. Paulo está sendo terrivelmente honesto aqui, porque eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E quando Paulo persegue a igreja de Deus no seu passado, irmãos, ele mata crentes. Ele é responsável direto pela morte, pelo sofrimento, pela tortura de crentes. Em outro lugar ele dizia, eu os torturava até fazê-los blasfemar. Agora Deus vem e diz, você vai pregar esse evangelho, e Paulo fica lá. Senhor, eu sou a cara da pessoa que vai chegar, e os outros vão dizer, não acreditamos em você. Para Paulo foi difícil o começo, não foi? Essa semana eu fiquei sabendo de um irmão que eu não posso falar o nome, não posso falar país, não posso falar nada. Um muçulmano que chegou aos altos escalões da irmandade, ou das irmandades mais violentas. E aí ele se converteu. Converteu. Aí teve que fugir. Esse irmãozinho, ele tem um alvo nas costas. Ele não pode ficar parado num lugar só. Ele me lembrou muito Paulo, porque ele fugiu dentro de uma caixa, na área de carga de um avião. Sabe aquela área onde você consegue colocar algum animal lá para ser transportado? Foi lá. Ele teve ajuda para fazer isso. Sozinho ele não ia conseguir. Chegado num determinado país, ele começou a pular de lugar em lugar. Assim. Mas uma experiência que ele passou que é bem interessante. Ela fecha bem a mensagem de hoje com essa, tanto com a menção do Evangelho como o que aconteceu anteriormente. Esse árabe, extremista, ódio profundo dos judeus, teve que parar num lugar, numa estalagem para passar para outro. E aí foi recebido ali, foi levado lá para o quarto dele. Quando ele entra no quarto, está lá um judeu cristão. Um judeu que havia se convertido à fé, que havia se convertido a Cristo. E ele olhou, quando viu que o sujeito era judeu, ele fecha a porta e vai falar com o nome. Não vai dar para ficar lá. Não vai dar. Não tem outro lugar, só tem aquele. E aí, o dono daquele lugar, a pessoa responsável por aquele lugar, respondeu, disse para ele assim, escuta, ele não é um judeu, ele é seu irmão. Vocês pertencem a Cristo. Ele ficou muito constrangido com aquilo. Mas aí ele disse, está certo, ele tinha se convertido. Irmãos, costumes não são fáceis de serem abandonados. Tenha paciência com quem se converte. Não deixe de seguir o caminho errado, não, mas seja paciente. Aí ele voltou para lá. Chegou lá naquele irmão, falou com aquele judeu, ex-judeu, cristão. E aí se ajoelhou e orou, eles oraram, e depois conversaram. Não é maravilhoso? Aí chegou no dia seguinte, ele foi falar acho que a mesma pessoa, com o responsável lá. Dentro do que aconteceu, o senhor perguntou, você fala hebraico? Ele, não. Ele não fala árabe. Como é que vocês oraram juntos e conversaram? Meu irmão, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho problema com algum desgraçado que quer enfiar na vida da igreja local uma coisa que Deus não fez. Mas isso é maravilhoso,
Olha o que Deus faz, eles não falavam o mesmo idioma. Eu sou a terceira pessoa nessa linha. A pessoa por quem que passou por isso, esse árabe, que falou para um amigo meu, que é amigo mesmo, amigo de passar férias junto, amigo de ficar na casa dele, ele na minha casa, e ele me contou isso. Ele falou para mim. Não estou inventando história. Existe uma linguagem que é superior a todas. Mas nesse caso, não foi uma linguagem metafórica, não. Os dois orando juntos, conversando juntos, para depois no dia seguinte ele falou, não, mas ele não fala. Você fala a língua dele? Não. Ele não fala a sua. Como é que vocês fizeram isso? E ele disse para esse meu amigo, aconteceu comigo. O Evangelho é a graça de Deus, é o Espírito. Meu irmão, eu não preciso inventar coisa, a Bíblia já tem tudo que eu preciso nela. Por isso o Evangelho da graça de Cristo é suficiente. E é por isso que Paulo vai começar o grande capítulo sobre a ressurreição dos mortos, dizendo, quero lembrar a vocês o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para a oração, cantar mais uma canção. Depois passaremos à ceia do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque nós não somos dignos. As tuas verdades vêm aos nossos ouvidos e às vezes nós não percebemos a profundidade e a grandeza da tua verdade, Pai. Ó Senhor, rogamos novamente, tira os falsos mestres dos púlpitos das igrejas, Senhor. Eles pregam uma mentira e muitos estão crendo em vão. Levanta, Senhor, pregadores que sejam escravos da palavra, escravos do rebanho, por causa de serem escravos de Cristo, Senhor. E abençoa-nos aqui para que nós continuemos fiéis ao Senhor, algo que só é possível pela Tua graça. Deixado a nós mesmos, nós certamente iremos prejudicar, adulterar, reavaliar o Evangelho. Mas nós te louvamos porque o Senhor tem nos mantido fiéis. O Senhor tem feito essa obra no nosso meio. Nós jogamos, não cessa, Senhor, a tua mão de fazer essa obra. À medida que pregadores assumem esse púlpito, na medida em que do meio da igreja tu levantas pregadores, professores e professoras da palavra, missionários e missionárias. Ó Deus, que todos aqueles que saírem deste grupo, desta igreja, sejam fiéis à tua palavra e nunca adulterem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.